Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Então, muito bem-vindos ao À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais no título, só para terem a certeza que foi de propósito. E hoje estamos à conversa com o Nuno. E o Nuno já vai ter a oportunidade de se apresentar, apesar de provavelmente já muita gente o conhece. É o primeiro podcast que nós estamos a fazer aqui no Dubai. Primeiro porque se calhar vai haver outros e, portanto, convém dizer logo que é o primeiro. E nós vamos os dois diretamente aqui para o Dubai só para fazer este podcast. Quase. Por acaso foi engraçado porque descobrimos através das redes sociais que estávamos os dois no Dubai ao mesmo tempo. De repente ele vê uma story e manda: pá, estás no Dubai? E já tínhamos combinado fazer este podcast há algum tempo, mas ainda não tínhamos encontrado a altura. Nuno, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Muito obrigado por estares aqui no Dubai. Aqui no Dubai, em tua casa. E obrigado por teres aceito esta conversa, que eu espero que seja uma conversa muito esclarecedora, não só sobre estas questões. Obviamente vamos falar de network marketing, como é óbvio, de marketing de rede e do que é que tu pensas sobre a indústria. Vamos falar também sobre o Dubai, sobre este Emirados, sobre esta cidade, esta mega cidade incrível que temos aqui. Vamos falar sobre muitas destas coisas, mas queria que começássemos um bocadinho por ti e por... Se calhar há pessoas que descobriram agora que tu eras português porque só te tinham ouvido falar em espanhol nas redes sociais, não é? E portanto, para falar um bocadinho de de onde é que tu és, como é que são as tuas origens, de um bocadinho esta ideia de, não é? Também um pouco nesta perspectiva de facto, esta indústria do marketing de rede é uma indústria que permite a qualquer pessoa de qualquer parte do mundo poder ter sucesso, chegar ao ponto onde tu chegaste. Portanto, tu não és nenhum privilegiado que nasceu numa coisa qualquer especial, não é? Claro, primeiro, obrigado pelo convite. Realmente, engraçado que eu estava em Buenos Aires, na Argentina. Estávamos a ver se fazíamos online ou se quando eu fosse a Portugal. Certo. Acabamos por encontrar-nos com uma probabilidade pouco reduzida no Dubai. Mas realmente, contando um pouco sobre a minha história, que se fala inglês, melhor, em espanhol só. Sim. Inglês também, mas espanhol mais recentemente em redes, por trabalhar muito com este mercado latino, mas nem sempre foi assim. Realmente sou uma pessoa completamente normal, fiz um percurso considerado normal. Eu sou de uma pequena cidade que é São Pedro do Sul. Sim. Ok, muito bonita esta terma. E fiz um percurso normal. Eu era a pessoa que não me encaixava no sistema educativo, tanto que eu acabei por fazer um percurso de ir para uma escola profissional, porque realmente não tinha más notas, mas não me identificava com o sistema educativo, não me identificava com alguém dizer que tem que ser assim, e quando existe a pergunta porquê, realmente é assim porque é assim. E eu nunca fui uma pessoa que me pudesse contentar com é assim e ponto. Então sempre tive muitas dificuldades, muito choque, muitos problemas com os professores. E realmente tudo mudou quando eu... E isto é uma história interessante, porque quando eu mudei para um sistema mais profissional, onde nós temos realmente pessoas que te estão a dar aulas, que são pessoas que já passam por ser profissionais na área, para mim foi como tudo mudou. Eu passei de ser uma pessoa com muito choque para ser uma pessoa das pessoas que mais bem se dava com toda a gente, com ser presidente da associação de estudantes dessa escola, ajudar em toda a parte realmente e ter uma ligação fantástica. Quando mais tarde entendi e percebi muito cedo que eu não queria seguir para um sistema de ir para a universidade. Então, depois de vir desse sistema profissional, não é? Ainda menos fazer. Os meus pais queriam muito que eu fosse estudar. Eu lembro perfeitamente de uma conversa que eu tive com a minha mãe, que eu lhe disse claramente: se tu queres gastar dinheiro, eu vou para a universidade, mas eu não vou estudar. Eu não me identifico, não é o meu objetivo, eu não tenho nada contra o sistema educativo. Realmente, eu acho que cada pessoa deve fazer aquilo que move, aquilo que gosta. Eu, pessoalmente, entendi muito cedo que eu queria empreender. Então, muito cedo eu tinha essa vertente clara que eu queria abrir o meu próprio negócio. Certo. Falaste aí de uma coisa interessante, que é... Eu acho que muitas vezes aquilo que o sistema educativo pede às pessoas que fazem parte dele é que sejamos todos macacos a aprender a trepar árvores, não é?
E há peixes, há leões, há tigres, há macacos, não é? Mas há toda uma panóplia de animais que não temos todos que saber fazer a mesma coisa da mesma forma, muito menos ao mesmo tempo, que não é? Há miúdos que têm dificuldade em matemática no 5º ano e no 9º ano são extraordinários em matemática, só não tiveram o mesmo ritmo dos outros. E acho que o nosso sistema educativo está muito mal preparado para lidar com a diferença das crianças e lida com todas as crianças, portanto devia estar muito melhor preparado para lidar com isso. E o que é que tu achaste no sistema profissional que te fez com que tu te encaixasses melhor? Ou seja, o que é que essas pessoas fizeram que os outros não estavam a fazer, que fizeram com que te encaixasses melhor? E porquê é que não decidiste seguir uma via profissionalizante? Porque, não é? Se fosses para um instituto politécnico, se fosses tirar, não é? Há cursos superiores mais nessa vertente profissional. O que é que não te atraiu aí também? Realmente, estavas a falar, eu estava aqui a lembrar-me um pouco, não é, do meu percurso. E eu tive a sorte de no sistema normal, no sistema até o 9º ano, de ter professores que fizeram a diferença para mim. Eu tive pessoas e tive professores que realmente entenderam que eu precisava talvez de uma atenção diferente. Inclusive, o eu ir para uma escola profissional tem muito como culpa uma professora que era a minha diretora de turma, que ela própria analisou e falou com a minha mãe para me tentar convencer a que isso acontecesse, porque realmente entendeu o choque que eu tinha enquanto eu não me enquadrava e realmente tudo a ver com aquilo que estás a dizer, porque eu tinha alguma facilidade no que diz respeito a um pouco a... Nunca estudei, nunca tive o objetivo de ter boas notas, tinha notas médias, mas nunca tive dificuldade. E realmente, para mim, essa era muita da dificuldade, era entender como se ensinava para toda a gente de forma igual. E esses eram os meus choques. Eu lembro perfeitamente que havia aulas que eram antes dos testes, em que eu nessas aulas, os professores simplesmente diziam: vocês podem sair porque precisamos de explicar a outras pessoas, porque senão nós íamos causar problemas, íamos não estar calados, porque realmente estar sempre a explicar da mesma forma e a forma como se falava não fazia sentido, e tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com... O mundo está constantemente a evoluir. Nós hoje mudamos completamente a forma como fazemos absolutamente tudo. Mas continuamos a ter exatamente o mesmo sistema. Então continuamos a formatar pessoas. Isto é realmente um caso que nós estamos a formatar pessoas para um sistema ou para um futuro que, quando estas pessoas chegarem lá, o mundo já mudou. Nem sequer existe mais ou menos. É que hoje em dia, com a inteligência artificial, não é... Está diferente, já nem sequer existe mais ou menos parecido com o que era aqui, não é? Há um conjunto de profissões que vão simplesmente, absolutamente desaparecer. Mas agora, pegando uma coisa que estavas a dizer, vou-te lançar aqui uma pergunta difícil, que é, tu dizes que o sistema de ensino, dizes, e bem, acho eu, não é? Que é, o sistema de ensino está mal porque ensina toda a gente da mesma forma. Mas uma das regras do marketing de rede é toda a gente fazer da mesma forma para ser duplicável, certo? Não inventes, porque a roda já foi inventada e vamos todos fazer da mesma forma. Como é que no marketing de rede, nós sabemos que isto funciona, toda a gente tem sucesso e todas as pessoas que tiveram sucesso foi porque duplicaram um sistema, não foi porque inventaram cada um a sua própria roda. Como é que isto é diferente no ensino e é diferente ali no marketing de rede? Okay. Que também estás a ensinar pessoas, certo? Ou seja, a ideia também estás a ensinar. Claro, eu acho que existe algo diferente, que é, primeiro, se nós formos, e eu não tenho nada contra o sistema educativo, realmente eu simplesmente tenho uma visão, para mim não faria sentido. E se nós formos ver a base do sistema educativo, ou como é que o sistema educativo é criado, o sistema educativo é criado numa época de revolução industrial e numa época de guerra. Certo. Onde nós precisamos de formar pessoas para duas coisas. Precisamos de formar pessoas para a guerra e precisamos de formar pessoas também para indústria. Certo. Então nós precisamos de algo em comum, e aqui para mim é onde está o choque com a educação. Nós precisamos de dois denominadores comuns, que é, nós precisamos de pessoas que não pensem, não questionem. E quando eu digo realmente, para mim, onde o meu choque existia era esse, que é, eu quero questionar as coisas. Eu acho que o ser humano deve ter essa capacidade de inventar, de pensar, de criar. E no marketing de rede, exatamente, existe um sistema. Mas é diferente existir um sistema criado para... Este é um caminho para tu teres êxito, mas tu não tens que fazer. E a diferença é, se em marketing de rede tu não fizeres aquilo que
deves fazer, não te vai acontecer nenhuma consequência. Certo. Na escola, quando eu não fazia aquilo que devia fazer, os meus pais eram chamados à escola, eu recebia todas as situações negativas e eu acredito que não existe uma comparação. E eu sou essa prova viva, porque eu no marketing de rede eu fiz 100% ao contrário. Eu tive êxito, e depois talvez já vamos falar um pouco mais sobre isto, mas eu realmente tive êxito fazendo de uma forma diferente. Existem passos para o sucesso e existem passos de pessoas que já tiveram êxito. No entanto, tu podes fazer aquilo que quiseres. Não há, desde que estejas dentro de fazer as coisas eticamente corretas, tu podes fazer da forma que queres. Então, eu acho que ter uma base faz todo o sentido, mas dizer, não podes pensar, não podes sair da caixa, não podes fazer diferente. Certo. Ou algo te vai correr mal, porque sempre, para mim, talvez o que ainda choca mais é o sentido de medo, ou seja, incutir medo a alguém de se não estudares, se não tiveres boas notas, vais acabar a... Certo. Então, para mim, eu acho que aí é algo que não faz sentido. E acho que a grande diferença tem a ver com isso. No marketing de rede nós trabalhamos com um sistema de inspiração. Certo. É uma grande diferença. Que é, eu entro no marketing de rede e eu volto a sonhar. Que realmente, se nós formos ao percurso, isto é engraçado, que é, quando nós estamos na escola primária ou nos primeiros anos de escolaridade, aquilo que nos fazem é o que é que tu queres ser quando fores grande. E tu escreves aquilo que tu queres ser e ninguém te vai dizer que és um louco, porque és uma criança e ninguém te vai dizer que tu não podes ser aquilo que tu queres ser. E incentivamos isso, mas de repente parece que tudo muda. Certo. Tu passas de ter 5 anos ou 10 anos para ter 18 anos e de repente já não podes ser nada. De repente tudo aquilo que tu querias ser já foi completamente empacotado e só tens um recado, que é não voltes a sonhar. Tu tens agora que ir trabalhar, tens que ir pagar contas a questão mais importante aqui é, nós não ensinamos aquilo que realmente importa. Nós passamos 12 anos, na escola e não vamos aprender sobre créditos, não vamos aprender finanças, não vamos aprender como abrir um negócio, não vamos aprender nada dessas coisas que são as necessárias para eu ter um dia-a-dia. São só coisas que usas todos os dias. todos os dias. Então aquilo que nós precisamos todos os dias não nos é ensinado. Certo. E por isso é que eu gostei tanto do sistema profissional, porque quando eu entro num sistema profissional e sou apologista que realmente países que fazem mais esse tipo de educação têm mais resultados, tem mais na minha perspectiva, e a grande diferença é, eu fui preparado para, então, eu fui preparado para, eu tive aulas de como comportar-me, por exemplo, quando ia para um estágio, o que é que eu devia fazer, como é que eu me devia comportar, como é que eu devia falar, como é que eu devia prever o meu futuro, e isso eu acho que é uma grande diferença no que diz respeito a, hoje, muito daquilo que se calhar que eu tenho de resultados, ou hoje, efetivamente, eu monetizo aquilo que eu aprendi na escola. Eu estudei multimédia, estudei um curso de multimédia. Certo. E, por exemplo, estamos aqui a fazer um podcast e coisas que eu aprendi hoje servem a design, marketing, coisas que realmente ainda hoje têm um impacto muito positivo, como coisas que eu aprendi na escola. E eu acho que é por aí que devemos ir. E voltando ao marketing de rede, a tua pergunta de a comparação, no marketing de rede no network marketing, nós damos-te uma oportunidade de voltar a sonhar. Sim. Ou seja, no fim do dia, o objetivo é simples. Tu tens um produto ou um serviço que tu gostas, usas e recomendas. E com isso, dizemos-te o seguinte, se tu quiseres ser um líder, e este mundo precisa de líderes, porque se nós tivermos mais pessoas a liderar, mais pessoas positivas, nós vamos ter as coisas muito mais bem resolvidas. Precisamos de mais pessoas a inspirar e menos pessoas a criticar. Sim. Então, tu vais abrir a porta, no futuro tu vais poder ser aquilo que tu és. O que tu queres. Vais poder, talvez, poder viajar o mundo. Se o teu sonho é, não sei o que for, muito possivelmente tu tens aqui um veículo que te vai permitir ter isso. Então, embora os passos sejam os mesmos, o objetivo é totalmente diferente. E para mim isso faz toda a diferença. Certo. Há aqui uma coisa interessante. Tu falas que percebeste logo que gostavas de empreender. Tu tens alguém na tua família? Ou seja, quem é que te inspirou a fazer isso? Porque
não é propriamente, aliás, não é normal as pessoas quererem empreender, infelizmente. Infelizmente não, principalmente na cultura portuguesa, não estamos treinados para o empreendedorismo, estamos treinados para o empregadorismo, não é? Para sermos empregados e fazermos aquilo que nos mandam, então não estamos treinados para o empreendedorismo, por muitos e diversos motivos, alguns deles de ordem ideológica e política e todo o tempo que vivemos em ditadura e comunidade, todas essas coisas. E, portanto, de onde é que um miúdo de São Pedro do Sul vai buscar a sua inspiração para empreender? Porquê seres empreendedor? Ok, 100% da minha família. É. E eu acredito que impulsiona muito. Não é que a minha família, eu não venho de uma família rica, mas venho de uma família lutadora e empreendedora. Okay. Então eu desde muito cedo sempre me foi incutido o eu trabalhar de certa forma para pagar as minhas coisas. Okay. Eu lembro perfeitamente, meus pais têm um pequeno stand e oficina de motas. Eu sempre gostei dessa parte. Eu comecei a andar de moto com 4 anos, mas desde muito cedo, nas férias, eu ia trabalhar com eles. Eu lembro perfeitamente de como eu juntei dinheiro para comprar o meu primeiro capacete, de como eu sempre tive este estímulo por parte deles para eu devia lutar para ter as minhas coisas. Certo. E muito, muito cedo sempre foi naturalmente entrando dentro de mim que esse era o caminho. E depois toda a minha família, tanto tios, têm negócios, tenho um tio com um hotel, ou seja, todas estas pessoas sempre foram para mim inspiração, ou seja, sempre foi aquilo que eu vi que é para aqui que eu quero ir. Okay. E porquê que então, numa família com tantos empreendedores, a tua mãe queria que tu fosses para a faculdade? O que é que na cabeça dela... Ou seja, isso é normal. É normal. Certo, e não é, no sentido de é normal, claro, eu quero... É normal por 2 motivos. Primeiro, pressão social. Certo. Esse é o principal. Pressão social. Tu tens todas as pessoas à volta a dizer o Nuno tem muito talento. Exemplo, eu lembro perfeitamente que eu tenho um dos professores que eu tive que teve um impacto gigante na minha vida e que gosto muito dele e que ainda mantemos contacto. Por exemplo, era uma das pessoas que todo momento estava a dizer à minha mãe: eu não tenho que ir para a universidade, na altura até a ver com a parte, eu sempre gostei um pouco da parte de câmaras, a parte de multimédia, a parte de estar atrás, neste caso, não de estar aqui à frente, senão de estar nos bastidores. Sim. Mas sempre dizia, porque ele tinha talento para fazer isso, então sempre houve um pouco essa pressão, mas não houve uma pressão por parte dos meus pais que tens que fazer isso. Nunca houve uma pressão de tens de ter boas notas para ir para a universidade. Houve só o sistema, essa pressão social. O expectável, não é? Yeah. Okay. E sempre o querer o melhor. Certo. Para mim são os 2 pilares que realmente nós, como sociedade, operamos muito em efeito rebanho. E operamos muito em sempre querer fazer aquilo que as massas fazem. Mas é engraçado que, e esse é um efeito disso que tu estavas a falar, esse efeito psicológico, esse efeito de rebanho, que é um efeito perverso, porque até pessoas que são empreendedoras, que têm o seu próprio negócio, como os teus pais tinham, e que têm outros exemplos de pessoas que tinham um negócio e entram dentro dessa mentalidade de, não, ele devia ir para a faculdade. Percebes? Não é? É engraçado que mesmo sendo eles essas pessoas, ainda assim a psicologia das massas afetou-os. Afetou-os, influenciou-os. Eu acho que existe um ponto importante que é empreendedor, tem uma palavra complicada, que eu falo muito dela, que é a dor. Certo. Empreender, um empreendedor passa por muita dor. Certo. Então, todas as pessoas que têm um negócio, não existem almoços grátis, não existe nada dado neste mundo, e tal como talvez a maioria dos microempreendedores, pessoas que têm pequenos negócios, porque é simples, nós temos um quadrante de fluxo de caixa, que foi aquilo que eu entendi e foi aquilo que me fez ter a certeza que era aquilo que eu queria fazer. E percebemos que 95% da população são pessoas que têm o seu emprego ou então o seu micronegócio, e depois temos 5% das pessoas que têm realmente donos de negócio e que são investidores. Os meus pais não estavam no quadrante dos 5%, estavam no 95%. Certo. Então, naturalmente, aquilo que, como pai, eu acho que tu queres sempre encontra estabilidade, encontra segurança, porque é as coisas que mais buscamos, a estabilidade, a segurança. Então, quando existe a palavra dor, empreender obrigatoriamente significa isto. Eu acredito muito em pagar o preço agora. Então eu acho que empreender é muito difícil e é preciso estar preparado para empreender. Mas a vida não é fácil. Sim.
sabes que uma das coisas que eu vejo como muito comum a pessoas de sucesso, em todas as áreas, na área de network marketing também, em todas as áreas, são esta questão de pagar o preço. É uma questão que eu adoro, que é as pessoas que pagam o preço sem saber que vão chegar ao resultado. Porque uma coisa é eu dizer assim, se eu pagar este preço obtenho aquele resultado, e eu percebo se estou disponível a pagar o preço ou não. Mas quando tu estás a querer ser o número 1 em alguma coisa, quando estás a chegar ao topo, naturalmente o topo é rarefeito, não é? Há muito pouquinhos que chegam lá. E as pessoas que chegam lá estiveram disponíveis para pagar o preço sem saber que iam lá chegar. É a diferença do Michael Phelps e o medalha de prata na corrida em que o Michael Phelps ganhou o ouro. Ninguém se lembra do medalha de prata, certo? Mas o medalha de prata treinou tanto como o Michael Phelps, ou mais. Se calhar teve mais horas até na piscina do que o Michael Phelps. Treinou, esforçou-se, alimentou-se bem, fez tudo, pagou todo o preço e ainda assim não teve hipótese. Só que a diferença é que ele teve a oportunidade de ter hipótese e todos os outros que não pagaram não tiveram. Não é? Portanto, como é que tu vês esse pagar o preço num negócio normal, e tu começaste a empreender negócios normais, e este pagar o preço no marketing de rede? Ok. Eu acho que todos nós fazemos isso. Porque, ou melhor, 95, 96, 97, 98% das pessoas. Porque se eu vou para a universidade, eu vou pagar o preço por 5 anos, por 3 anos, ou talvez mais, com que garantia? Não existem garantias nesta vida. A única garantia é que eu vou morrer. É que nós temos aqui por um período de tempo e que esse período de tempo vai terminar. Morte e impostos, não é? Se for aqui no Dubai é menos. Essas são as únicas certezas que nós temos. Sim. Agora, tudo o resto, não existe nada que seja garantido. A realidade é, se eu pagar o preço, exemplo, os 5 anos que me tenho que comprometer na universidade, se eu pagar isso durante 5 anos para me desenvolver pessoalmente, para ser o melhor numa área, seja qual for a área, muito possivelmente, seja qual for a área que tu queres ser o melhor, talvez não sejas o melhor em 5 anos, mas vais estar perto dos melhores. É muito fácil. Nós vivemos num mundo que não é tão competitivo assim. Não. Eu tenho uma perspectiva de um mundo que é muito simples de ter resultados. Eu não digo que é muito simples ser o melhor, e não quero tirar mérito a nenhum melhor, nem tirar mérito a mim que sei hoje o resultado que tenho, mas se tu te dedicares um bocadinho mais, estar nos 10, 20% melhores não é tão difícil assim. Não sei se já viste aquela... Já não me lembro quem foi o investigador que fez, mas aquela regra das 100 horas, que é 15 minutos por dia durante um dia. Se tiveres aplicado durante 15 minutos por dia durante um ano, tens 100 horas de aplicação. 100 horas. Isso faz com que sejas dos 5% que mais percebe daquele tema. Porque 95% das pessoas nem sequer vai tocar nesse tema, não é? Ou 90% nem sequer vai tocar, os outros 5 vão tocar um bocadinho, e portanto, passares 100 horas a estudar o tema, não vai fazer de ti um especialista, mas vai pôr-te nos 5% das pessoas que mais sabem sobre qualquer coisa. E quando vamos a ver, é mesmo engraçado com verdade isso acontece em desporto, os 5%, não é? Para estar nos 5% melhor tenistas do mundo. Do marketing de rede, e deixa-me falar-te um pouco bem também sobre a minha área. Claro. Porque é a realidade. Sim. Existe também um estudo em que todas as pessoas que passam pelo menos 5 anos nesta indústria, obviamente sendo melhor, aprendendo, e não é passar 5 anos, senão dedicar-me todos os dias, aparecer todos os dias, fazer. Existe um estudo que no mínimo a perspectiva mínima de percentagem é que essas pessoas estejam a ganhar acima de 10 mil euros por mês. Sim. Então, explica-me, porque também há estudos que dizem que 98% das pessoas de marketing da rede não ganham dinheiro. Como é que nós conjugamos essas duas coisas? Ou seja, é só uma cena que só os melhores é que vão ganhar, porque sem dúvida que há quem ganhe, não é? É só uma cena que os melhores vão ganhar. Nesta aqui estão algumas cenas pouco éticas, piramidais, Ponzi schemes, que é isso que fazem baixar a média, porque nos outros está muita gente a ganhar. Como é que tu vês ao longo deste tempo todo? Já estás na indústria há muitos anos. 6 anos. 6 anos, certo? Portanto, já passaste 5. Aliás, estou mesmo agora a fazer 6 anos. Mesmo agora a fazer 6 anos. Nem sei se já fiz, eu acho que nesta semana faço 6 anos na indústria. Tá. Nestes 6 anos de indústria, como é que tu viste isto acontecer? Qual é a percentagem de pessoas que tu viste, e que tiveste em várias redes, qual a percentagem de pessoas que tu viste de facto a ganhar dinheiro? Ok, primeiro temos que falar a verdade. Esses números são 100% reais. Okay. Tão reais como o quadrante do fluxo de caixa.
É só nós entendermos. Agora, eu talvez faça uma pergunta ao contrário. Sim. Porquê que 95% das pessoas têm 5% do dinheiro no mundo e 5% das pessoas, que é os mesmos números, Certo. mais 1, menos 1%, Mais 1%, menos 1%, claro. porquê? Deixa-me fazer a pergunta ao contrário. Porque atacamos muito, em qualquer indústria, o negativo. Mas vamos fazer só uma análise diferente. Certo. Porque, na tua opinião, que apenas 5% das pessoas têm 95% do dinheiro no mundo? E eu, nem é uma opinião, é um facto, porque são as que estão dispostas a fazer aquilo que têm que fazer para lá chegar, se não há hipótese. Certo? É igual nesta indústria. Concordo que, infelizmente, tanto nesta, como sabes, em todas as indústrias que eu conheço, existem muito maus profissionais e muito maus profissionais. Em todo lado. Esta indústria não tem ainda sequer 100 anos. Esta indústria, a indústria de marketing de rede, iniciou a operar há 80 anos atrás, com Amway. Okay, na verdade, tinha um outro nome e vem a fusão com Amway. E quando criam este conceito, e ao longo dos anos tiveste várias empresas, e tens empresas com 30, 40, 50 anos super estáveis a fazer um impacto no mundo, e naturalmente tens empresas que vieram com um modelo de negócios que perceberam, ok, e se eu fizer isto para ser e ganhar dinheiro? E se eu fizer isto com um mau objetivo? Mas em todas as indústrias vai acontecer o mesmo. Nós vamos ter pessoas mais positivas e pessoas menos positivas e que vão criar essa conotação negativa. Na minha opinião, realmente, nós, networkers, muitos networkers, iludiram muito pela mensagem de garantir resultados, de vender dinheiro fácil. Get rich fast, não é? Mas a realidade é que é verdade. Se tu estiveres disposto a pagar o preço, eu tenho 6 anos e os resultados que tive, ok, e não falando de resultados financeiros, falando dos resultados de tudo aquilo que eu já viajei, de todo o estilo de vida que eu já pude ter, é possível. E não é uma mentira, é possível, com a questão muito simples, que é preciso pagar o preço. Certo. E se qualquer pessoa nesta indústria estiver disposta a pagar o preço, que é aparecer todos os dias, ler todos os dias e desenvolver-se, primeiro dentro, para depois ter resultados. Primeiro eu desenvolvo-me, depois eu recebo realmente a parte monetária. Se eu todos os dias estiver disposto a aparecer, eu tenho uma certeza. E essa é a certeza que eu defendo. Não há nada melhor que isto. Não existe. Pode ter muitas partes negativas, mas todos os negócios têm partes negativas. Ninguém gosta de ser empregado, ninguém gosta de receber ordens, ninguém gosta... É o que é. Em qualquer negócio, ou quando eu digo ninguém, falo na parte, há sempre questões negativas. Claro. E o que eu acredito é que não existe uma melhor opção para ter resultado do que network marketing. Por tudo, por ser uma escola, porque se eu quando eu abri os meus negócios tradicionais, eu não tive um mentor a dizer-me faz isto, isto e isto e tu vais ter êxito. Mas quando eu comecei nesta indústria, eu tive alguém literalmente a dizer-me assim, é assim que tu fazes, tal como disseste, tens aqui um sistema, certo. Mas espera, eu vou fazer contigo. E isto não existe. A mentoria, por exemplo, de alguém poder trabalhar comigo, quando eu pego na mão de uma pessoa nova que não tem resultados e ajudar essa pessoa, vale milhares de euros. E eu não cobro isso. Simplesmente lhe digo, ativa-te, faz parte da equipa, vais ter acesso a todo este sistema. E entendes o valor disso. E não existe nada, e por isso, quando existem pessoas a falar menos bem, todas as pessoas que falam menos bem são pessoas, muito possivelmente não têm resultados, ou seja, pessoas que nunca empreenderam. E se nós analisarmos, e todas as pessoas e sempre, o mundo é feito de opiniões. E por isso, se nós falarmos do que seja, se falarmos de cores, vai haver pessoas que gostam mais de azul, pessoas que gostam mais de vermelho. Se falarmos de clubes de futebol, as pessoas matam-se por clubes de futebol, chateiam-se. Sabemos que existem sempre gostos e opiniões. E as opiniões e os gostos não se discutem, são de cada um. Sim. Mas, se nós analisarmos quase todas as pessoas mais influentes e ricas do mundo, elas defendem esta indústria mais. As pessoas mais influentes, exemplo, Robert Kiyosaki em finanças, presidentes dos Estados Unidos, onde eles dizem, exemplo, o Trump também foi inclusive dono de uma empresa de network marketing, um das pessoas mais ricas do mundo na parte dos investimentos, Warren Buffett, é dono de uma empresa de network marketing, e isto as pessoas não sabem, mas pesquisem sobre isto. É dono de uma empresa de network marketing.
E todas as pessoas mais ricas do mundo dizem, se tu queres iniciar a empreender no século XXI, começa em network marketing. Porquê que então? Repara, eu concordo a 100% contigo, como tu sabes, não é? Sendo que o meu trabalho aqui é fazer perguntas difíceis. Claro. Não, a minha pergunta, que muitas vezes me surge na cabeça quando ouço falar deste tipo de negócio ou qualquer tipo de negócio é: tu tiveste a empreender num negócio tradicional, certo? E a taxa de sucesso do negócio tradicional é baixíssima, não é? Qualquer coisa como ao fim de 10 anos, 90% das empresas foram todas ao charco. Ao fim de 2 anos, já 50% das empresas nem sequer existem. Com um investimento normalmente muito superior a qualquer tipo de negócio de marketing de rede, com um investimento inicial, com tudo aquilo que nós sabemos, com às vezes um arcabouço financeiro de fiscalidade, etc. Uma coisa gigantesca. Como é que o network marketing tem não é tão má reputação, mas tem uma reputação muito pior que o negócio tradicional? Porque tu não ouves as pessoas a dizerem assim: vais empreender, quando tu dizes assim, vou fazer um negócio tradicional, as pessoas dizem, ei, cuidado, que isso não vai... Não sentes a mesma animosidade que os negócios tradicionais. O que é que o negócio tradicional conseguiu fazer que estes não conseguiram? Não sei. Não sei dizer isso, não é? Quando tu disseste aos teus pais que ias abrir, qual foi o primeiro negócio que tu abriste? Eu comecei numa empresa que era Barcelos e Fonseca. Okay. Então eu comecei, contra a vontade deles, a vender literalmente porta a porta. Certo. E tornei-me dono. Foi um percurso certo. quase natural de ser. Eu acho que nunca me disseram nada. Eu se calhar nunca vivi isto, sabes porquê? Porque eu nunca ouvi. Exato. Certo. Ou seja, é realidade. Certo. E por isso eu não acredito que existem tantas pessoas a falar mal da indústria. Não eu acredito que existem sim por falta de informação. Sim, e eu quando estou a dizer tantas pessoas é no sentido de nós não temos comparado com um negócio tradicional. Nós não temos tudo no mesmo saco. É simples. Como nos comportamos como seres humanos? Quando nós não temos certeza e clareza sobre algo, nós nunca damos parte fraca. Nós dizemos que isso não presta. Não, isso é assim que nós comportamos. Quando nós não temos clareza ou certeza sobre aquilo que é um tema, nós vamos sempre jogar na defensiva. Nunca vamos dar parte fraca. Nós vamos sempre entrar assim. Então o que acontece é que realmente eu acredito que alguém empreender de uma forma tradicional é muito mais difícil de vencer do que network marketing. Eu passei por isso. Aliás, a indústria salvou-me. Eu quando abri, então comecei com a Barcelos e Fonseca, tornei-me gerente de escritório e depois eu sempre gostei muito de música, eu era DJ, ok? A parte de tarde, fazia festas e tudo mais. Eu tinha muito esse sonho de abrir um bar. Qual era o teu nome de DJ? Era Nuno Sousa. Era mesmo. Pensava que ia ser assim, não. DJ. Era o mesmo. Mas é parecido com o DJ Khaled, não sei se já te disse. Não, nada a ver. Mas sempre gostei um pouco da música e tudo mais. E abri um bar com 19 anos. Só que fiz um investimento alto. Eu acho que se eu sou de qualquer miúdo de 19 anos abrir um bar. Sim, eu gostava de festas, mas de festas, efetivamente foi. Efetivamente foi um sucesso. Sim. Eu sempre me dediquei muito em tudo aquilo que eu fiz. Correu muito bem, fizemos uma referência. Ainda existe hoje. São Pedro Sul? Sim, ainda existe, ainda está aberto, chama-se Espaço Grêmio. E foi o meu primeiro bebê, foi o meu primeiro empreendimento. E eu não tinha nenhum conhecimento. E o que é que eu fiz? Eu realmente contratei pessoas que já sabiam como trabalhar com bebidas, como servir. Eu simplesmente geria um pouco a parte do negócio, mas eu não fazia ideia daquilo que eu estava a fazer. Felizmente correu bem, tive um suporte muito grande, tanto de família como de amigos que ajudaram. Certo. E correu bem, mas o suporte que existe nesta indústria para começar é como eu já disse, é completamente diferente, é gigante. Porquê que existe tanto estigma na indústria? Tem muito a ver com isso que eu te estava a dizer, que é que nós não temos informação, então nós logo vemos como não funciona. E é assim que nós perdemos oportunidades. Se nós formos ver a definição de pobre em inglês, não é? Passar por oportunidades de forma repetida, e nós vemos que 95% da população está na classe média pobre. Então, já existe aí. Nós constantemente passamos por oportunidades e constantemente procuramos o fácil. O que acontece é, muita gente perdeu dinheiro, seja em esquemas piramidais, seja em
basta nós analisarmos, principalmente em Portugal, as milhares de pessoas que gastam dinheiro em raspadinhas. Ainda há pouco tempo saiu uma análise sobre isto. Sobre que creio que 200 euros ao mês por pessoa média que se gasta em apostas, raspadinhas. Então, se nós temos 44 milhões por ano. Se nós temos uma sociedade que aquilo que gosta é ganhar dinheiro fácil, naturalmente temos uma sociedade que perdeu dinheiro fácil. Faz sentido. Certo. Então, quando nós temos realmente um histórico de coisas menos positivas que aconteceram, nós podemos ter medo. E quando alguém entra a empreender, é como tu dizes. Porque eu conheço alguém que conhece alguém que perdeu dinheiro. Certo. Mas então, agora precisamos da tua ajuda enquanto experto, não é? Que é, estás a dizer, as pessoas passam por oportunidades de forma repetida e, portanto, não as aproveitam e, por isso, perdem dinheiro. Neste caso, deixam de ganhar, deixam de ter essa oportunidade. Mas há, de facto, muitas oportunidades que são uma bela merda. Não é? Então, mas parecem todas, não é? A barra de ouro e a barra de chumbo coberta com uma folha de ouro, pesam as duas a mesma coisa, parecem as duas incríveis, mas uma vale muito dinheiro e a outra não vale nada. O que é que tu podes dizer às pessoas quando estiverem a analisar uma oportunidade? Obviamente, a tua área de especialidade é marketing de rede, portanto, consegues falar melhor, mas uma oportunidade no geral, do marketing de rede em particular, o que é que tu lhes podes dizer para elas observarem, para perceberem se aquilo é de facto uma coisa real, que vale a pena elas investirem, irem all-in como tu foste, ou se é só um scam, se é só uma coisa pouco ética, o que é que tu lhes podes dizer para elas reconhecerem isso? Porque às vezes eu acho que deve ser mesmo difícil, e eu já conheci muitas oportunidades através do meu trabalho, não é? Conheci muitas empresas, muitas indústrias, muitas oportunidades, muitas excelentes pessoas em scams e muitas péssimas pessoas em coisas porreiras, não é? Portanto, há tudo em todo o lado. Como é que nós reconhecemos uma oportunidade que seja mesmo uma oportunidade e não scam? Ok, então nós temos que analisar o que é a diferença. O que é a diferença entre um scam, o que é a diferença entre um esquema piramidal, certo, ou network marketing. Certo. Network marketing, tal como qualquer organização ou empresa, tem um sistema, naturalmente, de hierarquias, mas algo muito importante, e este é o primeiro ponto. Obrigatoriamente existe um sistema onde tu podes começar a ser das últimas pessoas, no sentido de a empresa ter 20 anos, e tu seres a pessoa que começa 20 anos depois e ainda seres um dos que mais ganha. Essa é uma das primeiras coisas que tem que existir. Eu, quando comecei a empreender, quando eu escalei para o sucesso, a empresa já existia em Portugal há 5 anos e eu atingi o patamar de maior resultado, ainda assim começando 5 anos depois. Okay. Então essa é uma das primeiras coisas. Tem que existir um sistema de compensação onde não ganha quem está acima. Onde existem organizações e onde tu és pago pela produção que constróis, mas tens regras. Pelo menos tens de construir 2 linhas de trabalho, certo, e tens que dividir dessa forma. E o ponto mais importante, produto ou serviço. Okay. Tal como eu iniciei a dizer há pouco tempo, em network marketing o que nós fazemos é, nós usamos um produto ou um serviço que gostamos e recomendamos. Certo. Qual é esse produto ou serviço? Se for como os scams sempre são, que é mete dinheiro aqui e tu vais ganhar dinheiro sem fazer nada, e se registares alguém vais ganhar dinheiro por aquilo que a pessoa investiu, não por comprar um produto ou um serviço, um curso ou o que seja, sim, mas não porque pôs dinheiro aqui, então isso obrigatoriamente é um scam, porque tu estás a ganhar dinheiro do dinheiro de outras pessoas, e não porque... Questão muito simples. Nós sempre ganhamos dinheiro pelo dinheiro de outras pessoas, em tudo o que nós fazemos. Certo, claro. E se eu tenho um emprego tradicional, eu lembro-me perfeitamente... Esta é uma história engraçada. Eu uma vez estava a fazer uma palestra em Lisboa. Isto foi há uns 3 anos atrás. E realmente estávamos a perguntar se alguém conhecia alguém que tivesse um emprego ou um negócio que não dependesse de pessoas para ganhar dinheiro. Eu pergunto, conheces algum produto ou conheces alguém que ganhe dinheiro sem vender a pessoas? Não existe. Não, acho que não. Acho não que existe. Até que se trabalhares para o Estado. Se não existirem pessoas, se não existir certo, população, não existe Estado. Tudo depende de pessoas. Certo. Houve uma pessoa que realmente no público disse, eu conheço um veterinário.
E isto eu já contei isto em alguns países. Eu nunca digo que foi em Portugal que isto passou. Defendo o país, mas isto é real. Certo. Isto vão lá aconteceu. sozinhos, não é? Os animais vão Vão lá sozinhos sozinhos. não é? e pagam a conta sozinhos. Por essa ordem de ideias, o talho também não precisa de pessoas. Então, a base é esta, Certo. entender? Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que vender um produto ou um serviço ou trabalhar para uma empresa onde eu estou a prestar um serviço ou o que seja, Certo. e isso é aquilo que vai responder, seja um salário, seja uma comissão. Porque no fim do dia aquilo que nós fazemos é ganhar uma comissão de um produto ou de um serviço que vendemos. Certo. Pelo valor que gerei. Pelo valor que gerei Da à organização. pessoa, simples assim. Então estes são os pontos simples, mas não ganhar dinheiro porque alguém está a investir e eu vou ganhar do investimento que a pessoa está a fazer. Isto é uma parte muito importante. Certo, até porque às vezes o investir não é bem investir, é colocar dinheiro aqui nesta caixinha, não é? Colocar dinheiro em ar. Não é? Colocar dinheiro em ar, porque não é... E isto que eu acho que o mundo digital trouxe-nos imensas maravilhas, abriu-nos um mundo de possibilidades. E já havia esquemas antes de haver mundo digital. Mas este mundo digital agora também permitiu muitos esquemas de... Então, principalmente quando se fala de coisas que as pessoas percebem pouco ou nada, não é? De criptomoedas e tokens e NFTs e todas essas coisas que as maltas já ouviu falar em algum lado e, portanto, pensa de... Pronto, então deve ser assim, não é? Isto deve ser mesmo. Não é? Sim, mas também vemos sempre é o lado da moeda. Existem dois lados, sempre. Não, em tudo na vida. A vantagem é sempre dois muito lados. maior do que a desvantagem. É muito maior vantagem. Eu não acredito que... Eu não acho que existem tantos esquemas. Eu acho que existem muitas pessoas que querem resultados rápidos. Certo. E não sou eu que o digo. 200 euros por pessoa em Portugal são gastos mensalmente em dinheiro rápido, em vício, em todas essas situações. É aquilo que as pessoas procuram. Então estas empresas crescem muito rápido por ser algo que as pessoas... Porque se eu te digo, tenho uma proposta para ti, vais trabalhar durante 5 anos e vais poder ter um estilo de vida. E ao lado tens alguém a dizer, mete aqui dinheiro, não tens que fazer nada e vais ficar milionário. Epá, sempre vai soar muito melhor a opção B. Mas, infelizmente, não existe. E é simples assim. Eu não gosto muito de falar de scams ou do que seja, porque eu acredito que as pessoas têm que ter educação. E voltamos ao mesmo tema. Nós devíamos aprender isso na escola. Nós devíamos aprender a identificar, a falar sobre finanças, entender o que é que realmente são finanças, como é que as coisas devem ser analisadas. Nós devíamos perceber todas as oportunidades. Agora, o network marketing cada vez tem mais força por algo importante, que é preciso um plano B. Porque hoje o estilo de vida de alguém, seja em Portugal ou em outros países, se tu não tiver... Quantas percentagens, possivelmente tu estás nessa área, tu sabes quanto é a percentagem de pessoas que têm 2, 3 empregos para poder pagar contas? Em Portugal, feliz ou infelizmente, não é muito. Porque se fosse... Eu digo feliz ou infelizmente porque se eu visse muita gente em Portugal a ter 2 ou 3 empregos, isso queria dizer que a malta estava com muita garra para trabalhar e para fazer, não é? E muitas vezes não está. Em Portugal eu acho que a percentagem não deve ser muita, mas é muito normal em muitos outros países as pessoas terem 2 ou 3 empregos. Em Portugal eu acho que não é assim tão normal. Se nós fôssemos ver, eu acho que seriam poucas as pessoas que têm, depois do seu trabalho, têm um part-time. Então, o conceito de network marketing é algo muito simples e simplificando eu poder iniciar algo a part-time como eu iniciei, Certo. eu poder começar um negócio em part-time que em futuro se vai talvez poder transformar no meu full-time. Certo. E isto é simples. Então, qual é o fundamento? Eu quero ter um melhor estilo de vida, eu quero ganhar um X. O mais importante, e isto tem a ver com a proposta de valor e com como se fala da indústria, quando eu falo com um novo membro da indústria, eu não falo sobre quanto tu queres ganhar. Eu falo sobre qual é o teu pesadelo. Porque todos queremos um Porsche, uma Lamborghini, um M4, como era o meu objetivo. Mas o que é mais fácil? É nós matarmos os pesadelos. Então o que é o teu pesadelo? É poderes ajudar os teus pais? É não ir para o emprego que odeias? É pagares aquela prestação de um crédito que fizeste por não teres informação? Então estas são as coisas mais importantes. Eu acredito que a maior parte das pessoas que iniciam network marketing, infelizmente, inicia com a ilusão que vai ficar rico amanhã, como tu dizes. Certo. Volto a dizer,
é o que as pessoas procuram, mas se nós tivermos consciência de, por mim é melhor por isto, porque eu consigo dar-te um plano para tu matares os teus pesadelos. E sim, depois vamos, agora que já estás a respirar, eu costumo dizer isto nas minhas formações, que é, nós não estamos a toda a hora a pensar em ar. Ou seja, quando foi a última vez que te lembraste? Deixa eu ver se eu estou a respirar. Certo. Não fazes? Certo. Mas se perguntarmos a ser comum, qual foi a última vez que pensaste em dinheiro? Talvez a maior parte das pessoas vai dizer a toda a hora. Isto dizer quanto dinheiro tens na conta bancária, as pessoas sabem. E isto é o preocupante. Porquê? Porque o meu pensamento está constantemente nisso. Porquê? Então vamos entender algo. Se eu te estiver, ou se tu te estiveres a afogar, ou se eu te tapar a boca e o nariz, tu vais estar a pensar em dinheiro? À partida não. Vais estar a pensar em como é que eu me salvo? Como é que eu salvo? Como é que eu respiro? Preciso de respirar. Certo. Isto é o mais importante para mim. Porque tens ar como algo adquirido. Certo. Tu não te lembras disso. A questão é, como nós temos constantemente falta de, nós estamos a toda a hora a pensar e quanto mais nós pensamos, mais se está a afastar de nós, porque estamos a tomar decisões erradas, porque estamos num loop completamente... É como o pânico que existe quando tu estás precisamente a afogar-te. Tanto que, por exemplo, quando tu vais, não é, estudar ou tirar um curso na El Salvador, certamente sabes isto, sim, como são dados os básicos para lidar com alguém que se está a afogar. Certo. E uma das primeiras coisas é que muito possivelmente vais ter que noquear a pessoa porque ela está em pânico. Certo. E ela vai-te acabar por afogar a ti também. Certo. E na questão financeira tem muito a ver com isto também. Então o primeiro passo para mim, para alguém que quer empreender, é, ok, quais são os meus pesadelos? O que é que eu preciso de matar agora? Certo. O que é que me está a afogar? Isto é o que me está a afogar. Ok, então vamos começar a trabalhar um plano B com algo que eu possa sair desta situação. E a seguir, então, vamos pensar nos sonhos, vamos pensar no mais alto. E se não comunicarmos desta forma, eu acho que vais fazer a diferença. Não sentes que depois aí tens o problema do bom é inimigo do excelente? Ou seja, da tua experiência, sentes que as pessoas, quando chegam a esse patamar do agora já matei os meus pesadelos e já estou tranquilo e estou confortável, diz assim, então agora bora lá aos sonhos. Mas ir aos sonhos implica mais preço a pagar do que o que elas tiveram a pagar agora. Não sentes que há muita gente que diz, pá, agora estava bom? Não. Elas sentes que elas querem ainda mesmo ir atrás? Natural. Porque quando tu vês a possibilidade, tu não queres parar. O difícil é começar a caminhar. Certo. O difícil é começar o primeiro passo é sempre pior. É mais difícil. Claro. Então, eu não concordo. Porque se tu já entendeste como ganhar 200 euros, se falarmos de dinheiro, em um negócio que fazes a part-time, possivelmente através da internet, depende. Certo. Ok? Então agora eu preciso de multiplicar, coloco só mais um zero, já tenho 2. Obviamente isso requer muito mais trabalho. Mas eu já entendi que é possível. Então eu acredito que quando eu vejo é possível, eu fico imparável. E eu acredito que quando as pessoas veem que é possível... Eu costumo... É a base. Nós sempre temos ver para crer. Primeiro nós vemos aqui, depois nós movemos-nos. Nós movemos-nos por aquilo que manda ao nosso cérebro. Então, quando eu tenho clareza que é possível, agora fico realmente imparável. Sim. Então, eu acho que é sempre muito melhor trabalhar dessa forma, na minha perspectiva, sim, na minha forma de ver, porque small steps. Certo. Mas era aquilo que nós estávamos... da outra vez a falar relativamente, por exemplo, ao Ronaldo. Muitos poucos são o Ronaldo, não é? Muitos poucos são aqueles que estão obcecados em depois de chegar ali, continuar a chegar ali e a bater recordes e a chegar, porque, não é? Pá, está bem, estou bem. É? Ou seja, tu sentes que há um momento em que as pessoas dizem assim, pá, eu agora estou porreiro, mas ou continuam a pedalar. Isso é precisamente aquilo que se trata esta certo, indústria. Eu não estou a dizer tu, obviamente. Tu continuas a pedalar. Eu não falo de mim. Isso é a precisamente aquilo que é esta indústria. Tal como eu disse, eu faço network marketing, ou eu vejo network marketing como um veículo. E para que é que serve um veículo? Para te levar de um lugar a outro lugar. Certo. E se o teu objetivo for simplesmente não ter que trabalhar mais, e se isso é o que te faz feliz, então está bom.
então está fantástico. Está fantástico, é isso. O mundo não pode ser só pessoas como o Ronaldo. Claro. O mundo é feito de equilíbrio, de pessoas que querem ir pelo máximo, de pessoas que querem ir pelo médio, pessoas que querem ir pelo mínimo. Agora, se tu fores, no fim do dia, o que é que nós todos procuramos? Eu acho que é simplesmente felicidade. Certo. E a felicidade é diferente para cada pessoa. Sim. Se tu encontras nesta ou em qualquer outra indústria felicidade, então para mim está tudo genial e não tens sequer que ser crucificado ou que sentir-te mal por não estares a dar o melhor de ti. Eu costumo dizer que também é preciso o ala esquerdo do Arouca, não é só o Cristiano Ronaldo, não é? O Arouca precisa de um ala esquerdo, alguém tem que jogar com o ala esquerdo. Equilíbrio. Agora, o que eu acho que traz muita infelicidade às pessoas é quererem ser o Cristiano Ronaldo e trabalharem como o ala esquerdo do Arouca. Isso é que eu acho que traz muita infelicidade, que é eu não pagar, ou ao contrário, eu estar a pagar um preço que não era aquele que eu queria. E depois dizer assim, eu até cheguei ao topo, mas agora destruí as minhas relações, destruí a minha família, e não era isso que eu queria, percebes? Porque uma coisa é dizer assim, eu quis chegar lá, estava disponível para pagar o preço, estou porreiro. E agora posso querer outra coisa. Posso querer, amanhã posso dizer assim, não, que agora quero fazer outra coisa qualquer. Mas esta distância entre o preço que eu estou a pagar e aquilo que eu queria pagar versus, obviamente, o resultado que eu queria obter, não é? Se isto faz este match, quando está tudo em match, normalmente há felicidade, não é? Quando não está, há desequilíbrio e isso causa infelicidade numa ou noutra coisa. Mesmo que as pessoas tenham sucesso, ou seja, mesmo que as pessoas cheguem lá e estejam a receber o prémio e de repente, não é? Há muita gente que está lá, recebe o prémio e diz assim, era só isto. Para mim, a falta de ação é aquilo que mais cria depressão. Certo. A falta de estar ocupado, seja no que seja, a falta de estar ocupado é dos maiores fatores para mim que criam depressão nas pessoas. Certo. Porque tu tens nós temos duas vozes, sempre. E, na minha opinião, nós sempre perdemos. Então, a única forma de ganhar é essa voz, é não lhe dar tempo. Eu preciso de estar ocupado. Eu preciso de estar ocupado a fazer coisas produtivas. Quando eu entro num ciclo de não fazer nada, eu só estou a ouvir a voz negativa. E já perdi nesse aspecto. Então, eu acredito que devemos estar ocupados. E por isso eu, como te disse, quando trabalho com alguém, ou na minha forma de ver o mundo, eu não penso no o que é que eu vou atingir daqui a 10 anos. Penso no aqui que eu posso fazer daqui a um mês, o que é que eu posso fazer daqui a 2 meses. Eu sempre falo em 3 planos, curto, médio e longo prazo. Certo. Curto prazo é um mês, uma semana. Então, qual é o plano que eu tenho para esta semana? Ok, se eu tenho um micro plano, pode ser, não sei, ir ao ginásio, pode ser fazer 5 apresentações se for network marketing, estudar um livro, fazer o que seja, mas é um micro plano. É muito improvável que eu não consiga cumprir. Porque o difícil é na semana 5. Mas se a semana 5 não for uma semana 5, senão uma semana 1, já não é difícil. O desafio é, eu estou a começar, eu estou a pensar, daqui a 5 semanas eu vou ter que continuar a fazer isto. Não. Certo. Eu esta semana faço isto, e na próxima semana faço isto. Certo. E na próxima semana. Então sempre, assim foi o meu segredo para o sucesso. Curto prazo, o que é que eu tenho que fazer hoje, esta semana? Ok, médio prazo, 3 a 6 meses. Máximo, 1 ano. Mas para mim 3 a 6 meses. Então, o que é que são as minhas metas, os meus objetivos de 3 a 6 meses? E longo prazo para mim é 1 a 5 anos máximo. E a noção de longo prazo mudou muito com a porque sim, o mundo daqui a 5 anos vai estar completamente ao contrário. Então, para que é que eu me estou a projetar para uma visão? Uma coisa é ter um sonho, construir família, ter uma casa, ou seja, coisas gerais, ter um quadro de visualização, é diferente. Outra coisa é traçar um plano de ação, um plano de coisas que eu tenho que fazer para. Então, se nós formos mais aos micros, ok? Se nós formos mais às coisas que eu tenho que fazer hoje, às coisas que eu tenho que fazer nas próximas 5 horas, eu acredito que eliminamos muito a falta de inação e a falta de desilusão, de frustração, que leva a maior parte das pessoas a falhar. A falta de compromisso é aquilo que leva a maior parte de nós a falharmos. E precisamente por como tu disseste, porque estamos, principalmente falando de Portugal, muita gente acomodada, mas há muita gente que passa por muitas dificuldades, como eu não passei talvez por tantas dificuldades, mas trabalhei muito, mas infelizmente a maior parte das pessoas que acaba por ter uma vida complicada é a falta de saber como. Certo. Então, se nós trabalharmos mais em
um plano, uma opção melhor. E por isso eu digo, network marketing não é perfeito, é um caminho melhor. Se nós virmos dessa forma, eu acho que vai poder ajudar muitas pessoas. É como a democracia. Não é perfeito, mas é o melhor que nós temos. Não sendo o sistema perfeito. Eu acho que o network marketing, se era bom, com o digital, é muito bom. Porque hoje qualquer pessoa pode ter sucesso. E porquê que tu, tendo um negócio de sucesso com o teu bar, vais para o network marketing? O que é que te faltava? Qual era o sonho que o teu bar não te estava a cumprir? Qual é a definição de sucesso? Porque não tinha um negócio de... Sim, tinha um negócio de giro, funcionava bem, mas eu queria mais. Pois. Eu entendi, falando na visão de 5 anos, que eu não queria ter esse estilo de vida. Pois. Eu depois de abrir o bar, sempre que queria mais, abri uma discoteca, ok? E também tinha uma empresa que fazíamos eventos, trabalhávamos até às vezes em conjunto com o município, fazíamos algumas atividades em vários, ok? E tinha muito essa parte. Mas eu sempre tinha dentro de mim um sonho de querer expandir. O meu objetivo, a minha definição era realmente construir um negócio onde eu não precisasse de dedicar o meu tempo para continuar a ter resultados financeiros e de liberdade e poder viajar ao mundo pelas instituições dos 5% do quadrante. Era o meu objetivo. E aquilo que eu entendi foi, quando eu abri a discoteca e fiz um investimento gigante de dinheiro que eu não tinha e tive que pedir emprestado, igual com o bar, mas a discoteca foi muito superior. Muito maior, é um espaço muito maior. Aquilo que aconteceu foi que eu não entendi algo que é, eu não conseguia estar nos dois lados. E entendi que eu não conseguia duplicar. E entendi que quando eu estava num lado funcionava bem e quando eu estava no outro lado funcionava bem. Mas eu não conseguia estar nos dois lados ao mesmo tempo. Então um funcionava bem e o outro funcionava mal. Um funcionava bem e o outro funcionava menos bem. Então comecei a saturar-me e comecei a entender que eu não queria esse estilo de vida. Comecei a entender que eu não queria, com 30 anos, estar a trabalhar na noite. Comecei a entender todos os problemas que existem. Tenho uma marca aqui que uma noite um cliente na discoteca bêbado partiu uma garrafa de whisky na cara e de um par de problemas que existiram. Certo. Então toda essa parte negativa que existem não só em network marketing, mas em todas as coisas que existem no mundo, existe sempre um lado menos positivo. Eu comecei a perceber e esse lado começou a ter um peso muito grande em mim. E eu, que sou muito crente na lei da atração, estava sempre com esse, será que existe algo mais? Será que existe alguma possibilidade? Então quando eu entrei em network marketing, surge na minha vida, foi tipo, isto foi aquilo que eu sempre procurei. Quando eu entendi, eu lembro-me quando eu ouvi a apresentação, eu disse, como é que eu nunca ouvi isto antes? Como é que com 18 anos não me apresentaram este modelo de negócio? A minha maior infelicidade é eu não ter conhecido network marketing com 18 anos. Porque eu conheci com 24, mas eu já não tinha talvez a mesma performance que tinha com 18. Sou super feliz com os resultados que eu tenho. Certo. Mas se eu tivesse mais 6 anos, eu chegava aos 30 com uma posição muito possivelmente totalmente diferente. Ou talvez não. Sim, também ganhaste, ou talvez não, mas sempre uma experiência, uma tarimba, uma maturidade, não é? 100%, mas certo. É sempre aquilo que eu digo, como é que eu não conhecia este modelo com 18 anos? Certo. Nem todas as pessoas são iguais. Certo. Lá está, se calhar eu não tinha valorizado tanto se não tivesse passado por 5 anos de negócio tradicional e dizer, uau, é duro. Certo. Gerir um negócio é duro, gerir pessoas é duro, gerir pressão, tudo isto é duro. Mas lá está, como eu digo sempre, é a vida. E é o choose your duro, não é? Tudo vai ser duro. Tudo vai ser. Escolhe o teu duro, não é? E eu acredito mais em trabalhar por um período de tempo para depois realmente ter os frutos. Se nós virmos a análise de a percentagem de pessoas com 60 anos, com 70 anos, que não têm 200, 300, 500 euros extra, a quantidade de pessoas que passou uma vida a lutar, a trabalhar e simplesmente, uau, não tem nada. Isso a mim é o que me assusta. E eu acho que efetivamente aquilo que mais devia pesar, aquilo que assusta para mim, e que eu, por exemplo, digo nas minhas palestras é, se a tua vida não foi fácil, porque
estás a dizer ao teu filho ou à tua filha para fazer o mesmo que tu fizeste. Ou seja, se nós passamos por um ciclo em que trabalhei por 40 anos e não tenho resultados, porquê que eu continuo a dizer ao meu filho, vai para a escola, tem boas notas, eu lhe digo, isso sim é um scam, no sentido de, eu não tive resultados. Mais vale dizer, olha, tenta diferente, tenta tudo ao contrário daquilo que eu fiz. Pode ser que a ti te vá bem. Agora, para mim esse é o meu maior medo, e eu gosto de analisar pessoas, gosto de... É tal psicologia das massas que estávamos a falar há bocado. É isso que a mim me assusta, é entender e ver amigos meus que como estão e como vão estar em 10 anos, sim, em 20 anos, e eu ver o talento que existe nessas pessoas, o potencial que essas pessoas poderiam ter, o impacto, a felicidade que poderiam gerar noutras pessoas, e entender como estão. Isso é aquilo que a mim mais me frustra. Quantos dos teus amigos, daqueles assim amigos que estavas a crescer, é que tu tens no negócio contigo? Absolutamente zero. Zero. Porquê que santos da casa não fazem milagres? Não é? Porque uma coisa é dizer assim, enquanto tu estavas a crescer neste negócio, dizias assim, eu sei batangue, mas agora tu já não estás a crescer, quer dizer, continuas a crescer no negócio, mas tu agora és uma das referências do mercado, porque na mente não só em deles, Portugal. Na mente deles eu tive sorte. É sempre mais fácil. Certo. Ou sou uma pessoa com capacidades que eles sentem que não são. Tens 6 dedos, não é? Numa mão tens 6 dedos, não. Não é então. E isso é das coisas que mais me dá tristeza, realmente, mas eu não posso fazer nada. Certo. A única forma de tu poderes ajudar alguém é não sendo mais um. E eu sei que de certa forma hoje, porque talvez muitas das pessoas que cresceram comigo, se calhar talvez possa ser uma inspiração, seja pouco for. Outros vão ter inveja, o que seja. Mas a maior parte dos meus amigos de forma natural, primeiro começou muito cedo, porque eu comecei a empreender com 18 anos. Certo. Então, como eu comecei a vender porta a porta. E só por aí eu entendi que eu não repara, o maior motivo, na minha opinião, e eu acredito que estás de acordo comigo, pelo qual as pessoas não têm sucesso, na minha opinião, não tem nada a ver com falta de crença e capacidade, não tem nada a ver com falta de objetivos ou sonhos, nada a ver. Tem a ver com, na minha opinião, o síndrome de o que é que os outros vão pensar. Esse é um dos preços a pagar. Não, mas esse, para mim, é... Certo. The ultimate price, não é? O que mais mata sonhos de pessoas e o que mais faz com que tantas pessoas sejam infelizes. Porque se eu vivo a vida a pensar naquilo que alguém vai pensar de mim, eu sou altamente infeliz. Porque todas as minhas decisões ou ações são pensadas no o que é que vão falar de mim. Entendi algo muito giro, que é nós estamos preocupados com a nossa vida, não com a dos outros. Eu estou preocupado com o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu vou fazer hoje, como é que eu me sinto. Eu não quero saber. Eu não quero saber daquilo que os outros estão a fazer. Sim. Então, na maior parte isso nem sequer é um medo real, porque a maior parte das pessoas está-se a cagar para ti. É o que eu te estou a dizer, não existe. Não é real. Na maior parte das vezes nem é real. Eu preocupo-me, eu estou a pensar, eu estou a deixar de fazer algo, a pensar em o que é que alguém vai fazer. Falar ou pensar de mim. Isso não é real, eles não querem ser, eles estão a pensar naquilo que eles têm que fazer. E os poucos que estão a pensar nisso, se não me pagarem as contas... E os poucos que te preocupam, eles não te pagam contas. E então eu, com 18 anos, como eu comecei porta a porta a vender, e foi muito giro, porque eu lembro perfeitamente da minha reação quando vi aquilo que era o produto, aquilo que eu ia fazer, porque eu fui a uma entrevista como marketing, então depois fui a um dia de observação e afinal percebi que era fazer isto e vender perfumes porta a porta, mas tive a sorte da pessoa que me acompanhou fazer um trabalho incrível e dar-me uma coisa que é um desafio. E eu sou uma pessoa altamente competitiva, e ela conseguiu entender isso em mim, e essa pessoa chama-se Ana, e essa pessoa talvez foi das mais importantes na minha vida, e ela simplesmente conseguiu dar-me o objetivo de ver o lado de competição, o lado da oportunidade, e ensinou-me que aquilo que vendia não era perfumes, era atitude. E eu não, mas eu via que ela realmente vendia atitude.
Porque ela ia ter com as pessoas e ela estava-se a cagar. Ela entrava dentro de um estabelecimento, ela falava com pessoas e era tipo, talvez o melhor dia que passou naquele estabelecimento, a energia que ela trazia. Certo. E eu entendi, eu disse, eu quero fazer isto. Eu quero trazer alegria às pessoas, eu quero fazer algo que faça a diferença, eu quero fazer algo que não seja mais um. E foi assim que eu comecei a empreender. E naturalmente, com 18 anos, tu estás a fazer isso. A partir daí acabou. Podes fazer, entre aspas, o que tu queres. Porque já não estás preocupado com aquilo que as pessoas vão falar de ti. Porque sempre vão falar. Sim. E eu acho que esse início, que por um lado também eu comecei com 15 anos a vender porta-chaves na Rua Santa Catarina. Não sabia. e depois estive também no porta a porta no Circo Leitores. E acho que eu não sei se vou conseguir transmitir, não sei se vou conseguir que os meus filhos tenham a vontade, o desejo de fazer uma experiência desse género. Sendo que eu acho que é mesmo importante. Isso é uma das coisas que eu penso. Como é que eu consigo pô-los a fazer uma coisa desse género? Porque isso é mesmo importante. Porque fazer isso, primeiro desbloqueia uma série de crenças limitadoras do que é que eu consigo ou não consigo, do que é que as pessoas vão pensar ou não vão pensar, uma cena desse género. E depois, esta área das vendas, seja venda direta, venda porta a porta, venda na rua, eu parar uma pessoa, falar com ela e influenciá-la de alguma forma é a skill-chave do século 22. Já nem é do 21, porque o 21 já passou, porque a inteligência artificial vai tirar todas as outras skills do mercado, só vai ficar esta. Só vai ficar a skill de comunicar e influenciar pessoas. Todas as outras. És bom a pesquisar, ele é melhor que tu. És bom a reunir, és bom a compilar dados, ele é melhor que tu. És bom a sintetizar o chat GPT. Então, o que é que sobra? Comunicar, né? Influenciar, vender, ajudar a pessoa a tomar uma decisão, liderar. Essa é a skill. E tudo isso se aprende nas vendas. Definição de objetivos, aprende-se em vendas. Autoconfiança, aprende-se em vendas. E se não se aprende, estás fora. Portanto, tens que aprender, não é? Tens que aprender. Todas essas skills se aprendem em vendas. É importante perceber isto. Tudo é uma venda. Tudo. Por isso, vendas é 100%, estou 100% de acordo. Primeiro, eu era uma pessoa que pode passar a imagem para fora que eu sempre gostei de vender. Não, eu era a pessoa mais que sempre estava com medo. Eu lembro-me que na escola, quando era aquelas apresentações Sim. de falar lá na frente, eu não ia a essas aulas. Eu nunca fiz uma apresentação em público. Isto é real. Eu não aparecia, eu não gostava de falar em público, eu tinha pânico de falar em público. E na indústria, eu lembro-me dos primeiros eventos que eu não falava, simplesmente, e mais tarde percebi que é algo que afinal gosto. E as vendas trouxeram-me essa parte de porque trouxeram-me uma crença, entender que tu vendes atitude. Então, se eu vou a uma entrevista de emprego, o que é que eu estou a vender? Não há outra coisa que seja a vender. Estou a vender a minha imagem, a minha atitude, a minha energia, a minha forma de estar. O currículo Eles já viram. É honesto. Eles já viram, e isso é uma coisa que eu digo muitas vezes. Eu dei aulas no IPAM, na Universidade Europeia, lá em cima de marketing, né? Lá em cima no Porto, e eu dizia muitas vezes aos miúdos que no final do dia o tipo que fez a entrevista vai ter 3 ou 4 currículos que são todos iguais em cima da mesa. Só a tua energia é que muda. Só a única forma dele se lembrar de ti é por ti, não é pelo teu currículo, porque ele vai ter 3 gajos do IPAM, um da Católica, outro da FEP, todos mais ou menos a mesma média, todos mais ou menos o mesmo curso. O que é que vai fazer ele decidir? Isto. Tu, a forma como tu entraste, como tu falaste, como tu te posicionaste, como tu te apresentaste, como tu te vendeste. Como tu te vendeste, não é? Portanto, para mim esse é um skill. Eu acho que em qualquer network marketing, venda porta a porta, qualquer coisa as pessoas deviam passar por esta experiência, mesmo que o trabalho deles seja, adorem trabalhar num escritório. Para mim toda a gente devia passar por network marketing. Sim. Por juntar os dois. Por juntares. Para mim toda a gente devia fazer network marketing, certo. Seja com qual empresa for, para juntar os dois. Certo. Que é juntar vendas e comunicação e juntar liderança. Certo. Então quando tu juntas estas duas coisas, lideraste a ti mesmo, não é aos outros. Sim. Toda a liderança começa por nós. A liderança é dentro. Todos nós precisamos de liderança, precisamos de liderar a nossa família, precisamos de liderar a nossa casa, precisamos de liderar-nos a nós próprios. Exatamente. E isso é o básico. Então se nós juntamos aquilo que tu acabas de falar, que é a profissão do futuro e a profissão mais bem paga no mundo. Sim. Se tu aprendes a vender, tu nunca vais passar fome. Certo. Tu sempre vais ser mais bem pago que todos os outros. E se tu aprendes liderança, que é como impactar e liderar outras pessoas, então
juntas duas coisas fantásticas. Certo. Por isso, para mim, toda a gente devia fazer network marketing. Ótimo. E então, pensando que toda a gente, depois de ver este podcast, vai fazer network marketing, temos aqui o experto em network marketing a dizer o que é que tu tens que fazer para teres sucesso como o Nuno no network marketing. Vamos lá. Em 3 passos simples. Ok, talvez falar um pouco dos meus resultados no que diz respeito, primeiro porque a maior parte das pessoas não sabe, eu consegui atingir de 0 a ser o rank mais alto em língua portuguesa em mais ou menos 3 anos na indústria, então acredito que o sucesso gosta de velocidade e tive essa diferença, então hoje acredito que sou das pessoas com mais resultados em língua portuguesa no que diz respeito a serviços, na parte que são indústria de network marketing com serviços, acho que o meu rank é o mais alto que existe a nível português e hoje ter a sorte, com muito trabalho, de ter mais de 40 países na minha organização, Europa, África, América Latina, América Central, então ter todos estes mercados, percebi algo muito giro, que é a indústria funciona em todo o mundo e existem pessoas em todo o mundo que querem vencer e pessoas que não querem vencer. Ok? A pergunta é que passos para o sucesso? Sim. Okay. Como é que eu me torno no Nuno do network marketing? Muito Começo simples. agora, vou começar agora, como é que eu posso ser Nuno? Pontos muito simples. Primeiro, qual é o teu propósito? O que é que tu queres atingir? Eu, quando comecei em network marketing, eu tinha o objetivo de ganhar um extra, mas tinha este propósito claro de eu quero viajar ao mundo, eu quero ter resultados. Também não precisamos de ir muito longe porque o nosso propósito muda ao longo da nossa vida. Todos os dias o nosso propósito muda. Claro. Então não é preciso ter demasiado, mas porquê que eu quero fazer isto? Sim. Esse é o ponto importante. Porquê que eu estou a empreender? Porquê que eu estou a começar em network marketing? Porquê que eu quero fazer isto? Este, para mim, é o Costumo impulsionador. dizer que as pessoas têm que saber o seu why, não é? O seu porquê de estar a fazer. Este é o impulsionador. Este é a base de impulsão, esta é a base para despegar. Ok? Então, daqui eu começo de porquê que eu estou a fazer isto. O ponto de seguida, a seguir eu saber realmente porquê que eu estou a começar a fazer isto, é entender que skills é que eu tenho que aprender. Quem são as pessoas que eu tenho que seguir? Mentores, sejam vivos ou não. Certo. Exemplo, um dos meus maiores mentores chama-se Jim Rohn, tenho a certeza que sabes quem é. E eu lembro-me quando comecei o áudio dele que ele tem de network marketing, porque network marketing eu acho que eu via esse áudio 2 vezes ao dia, tipo todos os dias. Eu lembro-me que todos os dias estava a ouvir isso. Então tu estás num environment, estás num ambiente de crescimento, estás num ambiente de estares a ouvir coisas que te fazem crescer. Não vês notícias, porque isso só te vai fazer não ter sucesso, vai-te causar medo. Então não, tu precisas estar num ambiente em estar a ler, estar a desenvolver mínimo 1 a 2 horas ao dia de coisas produtivas, coisas que te vão impulsionar, ok? Ter uma visão clara de curto, médio prazo, mas é muito simples. Tenha um propósito definido. Começa a trabalhar em mim, lendo, ouvindo, estando num ambiente de coisas produtivas. Ok, e agora temos atividades. Eu sempre costumo dizer que são simples. São os visíveis e os invisíveis. Os invisíveis foi aquilo que nós estávamos a falar. Certo. Why? Porquê que eu estou a fazer isto? E esta capacidade de aprender. O que é que eu estou a aprender? Qual é o ambiente que eu estou? Porque isto influencia e nós não conseguimos ver o efeito que está a ter no nosso corpo, o ambiente onde nós estamos, aquilo que nós estamos a ouvir, está a mudar tudo. Certo. E isso é o invisível. Então, para mim, é muito importante trabalhar estes pilares. Ter crença absoluta naquilo que é a companhia com que eu trabalho. E como é que eu tenho crença absoluta? Estudando e analisando. Certo. Eu preciso saber quem são o CEO, o que é que a empresa faz, quem são as pessoas que têm sucesso dentro da empresa, quem são as pessoas que estão a ter sucesso hoje, não há 10 anos atrás, porque isto para mim é um dos maiores desafios que existe na indústria, que é, tu entras hoje e mandam-te estudar alguém que há 10 anos atrás teve sucesso, mas há 10 anos atrás possivelmente nós usávamos telemóveis com teclas. Hoje nós usamos telemóveis sem teclas. O mundo mudou. Então, tu tiveste sucesso, fantástico, mas eu quero ter sucesso. Então eu preciso de estudar quem está a ter sucesso agora, não há 10 anos atrás. Então, quem são esses casos de sucesso? Porque isso vai-me trazer o quê? Vai-me trazer a tal confiança invisível que é possível para mim. Ok? E sempre digo isto, ter muita autoconfiança. Olhar para mim e dizer, eu consigo.
somos sabotadores a todo o tempo. Estamos a toda a hora a dizer, eu não posso, eu não consigo. A todo o momento, falando de vendas, nos vendemos o motivo pelo qual não podemos fazer. Então eu desafio todas as pessoas a venderem-se o motivo pelo qual podem fazer, pelo qual têm que vencer. E acrescentando o último ponto, invisível, acreditar no poder dos demais. Ou seja, acreditar no poder das pessoas que eu ainda não conheço. Eu não faço ideia o que é que vai acontecer amanhã. Isso é muito fixe. Eu não faço ideia que há 48 horas atrás eu não fazia ideia que ia estar sentado contigo aqui no Dubai. Já viste que giro é o mundo. Eu não fazia ideia que ia estar a gravar um podcast contigo aqui, ou que tu vinhas ao Dubai, e eu nem faço ideia o que vai acontecer amanhã. Isso significa que eu não faço ideia quem é que eu vou conhecer amanhã. Eu não faço ideia quem é que vai entrar na minha equipa no dia de amanhã. Mas eu sei de algo. Para que algo aconteça eu tenho que me mexer. Ou melhor, eu sei que onde eu estou agora é uma consequência daquilo que eu fiz ontem. Então eu sei que aquilo que vai acontecer amanhã é uma consequência daquilo que eu estou a fazer neste momento. Estar a fazer este podcast, por exemplo, vai trazer uma consequência. Sim. Seja qual for. Tudo aquilo que eu faço traz consequências. Então, se eu me posiciono dessa forma e acredito no poder de outras pessoas, eu agora torno-me quase... É impossível de alguém me derrotar. Porque eu torno-me uma pessoa que acredita que tudo se vai poder realizar. E quando tu juntas várias pessoas com esta crença, transforma-se muito poderoso. Então, ainda só vamos invisíveis. Para mim são estes pilares de invisíveis para te tornar-te um expert nesta indústria. Deixa-me só falar um bocadinho daí dos dois invisíveis, que por um lado o Gary Vaynerchuk fala muitas vezes do 1 é maior do que 0. Aquela coisa do tens uma visualização no teu vídeo, 1 é maior do que 0. Tu não sabes quem é esse 1. Não sabes qual é o gajo que está a ver aquele vídeo que de repente vai desbloquear o teu negócio, vai fazer uma oferta, vai fazer não sei o quê. E eu, na minha vida, quando ouvi essa primeira vez, pensei, quantas palestras eu já fiz, quantas empresas eu já estive, de um gajo que estava num evento, que viu um vídeo e que disse, olha, era giro o Ricardo e quer fazer uma coisa. E eu, não é? Não tenho... Tu nunca sabes quem é que está. Exatamente, quem é que está daquele lado. E, portanto, 1 é sempre melhor do que 0. Portanto, essa ideia do poder dos demais achei espetacular. Um dos problemas que eu encontro muitas vezes nas pessoas e com o qual eu tenho muita dificuldade em me relacionar é a autoconfiança. Porque eu não consigo perceber como é que alguém não confia em si. Não, a minha mentalidade é, se tu és um ser humano, e eu não fiz análise, mas tu pareces, pelo menos daqui que eu estou a olhar, pareces. E eu sou um ser humano e eu fiz análise, tenho a certeza que sou ser humano. Se tu és um ser humano e eu sou ser humano, se tu consegues, eu consigo. Não há hipótese. Se tu consegues, eu consigo. Agora, preciso de saber como é que tu fizeste, com certeza. Preciso de fazer aquilo que tu fizeste, com certeza. Preciso de... E se calhar consigo no sentido de não consigo exatamente igual, exatamente a mesma coisa, mas vou conseguir parecido. E na minha cabeça tenho dificuldade quando alguém me diz assim, eu acho que eu não consigo. Mas és ser humano, mas eu não sou. Eu sou um ser humano diferente que não consigo. Eu acho que o grande desafio da autoconfiança é... Eu estou a analisar ou a comparar o teu, como eu estava a falar do há 10 anos atrás. Então eu estou a ver, é óbvio que alguém que começa hoje na indústria não tem os mesmos resultados. Ou então eu tinha feito algo muito mal. Tenho 6 anos disto. Claro. Então o desafio da autoconfiança a pessoa está-se a comparar com o meu atual e não com o meu início. Não pode ser, claro. Por isso eu te disse, estuda a empresa, estuda o percurso. Porque quando tu estudas o percurso, entendes que o Nuno hoje viaja ao mundo e no ano passado fez 65 voos e tem negócio em 40 países, mas tenho 6 anos de network marketing com muita intensidade. Eu costumo dizer que os meus 6 anos talvez valem por 30, porque foram 6 anos all-in, significa todos os dias, significa não ter descanso, significa viajar todos os dias. E realmente... Se alguém está a comparar o meu atual, é natural que vai entrar em falta de confiança, porque não consegue chegar perto daquilo que são os meus resultados. Agora, mas se entender quem era eu e quanto eu era mau, entendo que se calhar essa pessoa é muito melhor do que eu. Então o meu conselho para alguém trabalhar a sua autoconfiança é parem de se comparar. Ou
Compara-te com coisas que sejam o comparáveis. dia 1. Claro. Pergunta à pessoa, como é que foi o teu dia 1? Ah, que giro que agora és um superstar. Mas como é que foi o teu dia 1? Eras bom em nada. Que nós não somos assim tão bons em tudo o que fazemos. Claro. E é o mesmo, eu dou um exemplo da carta de condução. Hoje conduzes, tipo, na boa, mas toda a gente, quando foi estudar, quando foi fazer a primeira aula, eu lembro-me, talvez, que as primeiras aulas de condução, que era tipo, que é isto? Eu acho que todas as pessoas passaram por Eu isso. quando entrei no carro de condução olhei para baixo e vi 3 pedais, 2 pés, está algo errado. Ou falta-me um pé ou há um pedal a mais. Portanto, Agora, se tu vais querer começar a conduzir e te estás a comparar com Lewis Hamilton, naturalmente tu vais-te sentir um grande nabo. Faz sentido. Claro. Tu vais ter muita a tua autoconfiança vai estar muito baixa. Certo. Então, compara-te com o dia 1 das pessoas. Este é o meu maior conselho para trabalhar a autoconfiança. Então vamos aos visíveis. Para mim, Temos os invisíveis e agora visíveis. Porque os visíveis são aquilo que tu podes medir. Certo. Ações. Só isto. As ações nesta indústria são muito simples. Lista de contactos ativa. O que é que isto significa? Se eu quero ter um negócio, eu preciso de ter uma lista. Qualquer negócio. Ponto. Tem que ter clientes. Seja uma lista de clientes, seja uma lista de ativos, seja uma lista de produtos, seja o que for. Eu tenho que ter listas. Então eu tenho que medir o meu negócio. Então, todos os dias eu tenho que ter uma lista crescente de pessoas a quem eu posso apresentar a minha oportunidade. Certo. Se um negócio não tem clientes, está destinado a morrer. Ou melhor, se um negócio não tem novos clientes ou a possibilidade de apresentar novos clientes, por isso a toda a hora nós vemos. E esta é uma pergunta que nos fazem. Então, mas se já tens tantos resultados, porque continuas a agregar pessoas à tua equipa? Fantástico. Porquê que a Coca-Cola, o McDonald's, todos os dias continuam a fazer publicidade? Porque tens de lembrar que existem. Tens de lembrar de estar lá. E porque todos os dias milhares de pessoas nascem neste mundo. Milhões. Todos os dias pessoas novas estão a entrar no mercado. Ok? Então, ponto muito importante. Ter uma lista crescente de contactos. Como é que eu tenho uma lista crescente de contactos? É simples. Eu tenho que fazer publicidade, seja com amigos, seja através da internet. Para mim, todas as pessoas devem analisar como fazer atração online, ter contactos, chegar a ela através do online. 2, são simples. Eu costumo dizer os 3 P's, que é sempre prospectar pessoas, ok? Depois, todos os dias eu tenho que apresentar a oportunidade a novas pessoas, como qualquer negócio, ok? E tenho que sempre estar num sentido de promoção. Para mim são os 3 P's da indústria: promote, prospect, presenting. Sempre estar neste estado. Todos os dias eu tenho que estar a ter novos contactos para a minha lista, todos os dias eu tenho que apresentar a esses contactos, todos os dias eu tenho que estar a promover. O que é que eu promovo? Promovo o próximo evento, promovo um novo produto, promovo a formação que vai existir. Se eu fizer estas 3 coisas de uma forma simples, eu consigo chegar aos primeiros patamares do sucesso na empresa. O que é que eu tenho que fazer depois? Repetir isto com outras pessoas. Rinse and repeat. Só isto. Certo. Obviamente não é só isto, mas é só isto. Certo. Porque tudo o resto, com a experiência, tu vais começar a desenvolver. E como já falamos antes, eu vou ler, eu vou estudar, caso sucesso, eu já vou saber o que fazer. Certo. E como é que eu vou... A maior parte das pessoas quer saber o que é que tenho que fazer. Mas o que tens que fazer é começar. Certo. O que tens que fazer é saber que os básicos estão perfeitamente normais e fazer esta estrada. E tu vais começar a ver, vais começar a desenvolver, tu vais começar a perceber que te estás a transformar numa pessoa diferente, vais começar a dizer coisas diferentes. Como é que eu disse isto? Não, é normal, tu leste, tu ouviste e vais desenvolver. Então, para mim são estes pilares básicos que eu tenho que fazer todos os dias, sempre. Certo. Ter uma lista em crescimento, apresentar a oportunidade a novas pessoas, promover com estas pessoas, Certo. Tudo. Certo. Ser um promotor. Em jeito de conclusão, para não te roubar aqui mais tempo no nosso podcast, eu nem sei em quanto tempo é que isto vai, a conversa está tão fixe, mas para não te roubar muito mais tempo, tu disseste muito bem, aquilo que o tipo teve há 10 anos atrás para ter sucesso não é igual ao de hoje. Uma ou duas coisas que tu achas que é muito importante hoje e quais são as coisas que amanhã vão resultar, ou seja, está sempre a mudar, está a mudar muito rápido. Onde é que tu vês isto? Obviamente hoje o digital é rei, seja na promoção, seja na prospecção, seja é rei. Quais são duas coisas muito importantes hoje e para os próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, onde é que tu vês isto a evoluir? Ok, coisas muito importantes é sem dúvida temos que falar de digital. É posicionar. A primeira coisa é
redes sociais. Tenho que posicionar-me em redes sociais, tenho que entender os canais, perceber isto. Eu entendi algo de redes digitais, de redes sociais, que mudou a minha vida. Entendi que há 10 anos atrás eu não tinha possibilidade de competir com a Coca-Cola, como falamos. Porquê? Porque eles tinham milhões de euros para investir em budget e pôr publicidade na televisão, outdoors, coisas que custavam milhares de euros. Mas onde é que essas marcas hoje fazem promoção? Nas redes sociais. Então eu tenho acesso às mesmas coisas. Eu digo isto. No século XXI, as tuas redes sociais já não são para os teus amigos e para a tua família. Já não são para meteres fotos para os teus amigos e para a tua família. São para tu venderes o teu negócio. E se hoje tu não estás a usar as tuas redes sociais para ganhar dinheiro, ou para o teu negócio, tu estás a perder a oportunidade do século. Porque estamos na mesma ferramenta, na mesma plataforma que as maiores marcas mundiais. Então quando eu entendi isto, eu disse, uau, eu tenho que ser o melhor nisso. Ok? Então, isto é a base. Eu tenho que perceber como posicionar-me, como ser o melhor. Ok? A segunda, tu falas sobre... por onde é que isto vai? Não é? Agora estamos em redes sociais e o que é que tu vês isto daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos? Por onde é que tu vês isto a evoluir? Eu vejo que hoje é muito mais fácil, por isso eu gosto tanto de serviços e por isso eu trabalho com network marketing de serviços. Certo. Eu acredito que a indústria vai ter muito mais a parte dos serviços. Acho produtos fantásticos e a base das empresas de produtos são geniais, só com muitas limitações. Quais são as limitações? O envio, passar alfândegas, passar países. Quando eu entro no digital, tudo isto não existe. Porque tu fazes o teu registro e 2 minutos depois eu estou a trabalhar contigo. Certo. Não importa onde tu estás. E se não falarmos o mesmo idioma, também não é um problema. Porque hoje existem ferramentas para traduzir ao segundo. Então, na minha visão, a indústria vai ter muito mais um boom no digital, de serviços digitais, de membresias de êxito, por aí. E acredito que cada vez mais se vai posicionar nisto. E pela velocidade e pela coisa mais maravilhosa de tudo isto, que é poder trabalhar onde queres. Hoje estamos no Dubai, como falamos, e eu estou aqui e eu consigo continuar o meu negócio. Obviamente, limitações horárias, mas só isso. É única. Tudo o resto eu consigo fazer um negócio em qualquer parte do mundo. Então eu aconselho a qualquer pessoa hoje que queira empreender, ter um negócio digital, 100%, e ter um negócio sem fronteiras. Sem fronteiras dá-te segurança. Porque se algo acontece no teu país, no teu mercado, tu literalmente não tens um problema. Porque consegues... Hoje, se eu tenho, e naturalmente acontece, como em qualquer negócio, flutuações de renda, flutuações de equipas, mas quando tu tens equipas que nem sequer falam entre elas por tanta diferença de países, tu estás mais relaxado. Essa é a base. Diversificação do portfólio. É a base de dinheiro, diversificar. Então, para mim, estes são os dois principais. Ter um negócio sem fronteiras e ter um negócio digital. Olha, eu acho que é uma excelente forma de nós acabarmos, porque é um excelente conselho aqui para quem nos vai ouvir, ter um negócio sem fronteiras e ter um negócio digital. Resta-me agradecer por esta disponibilidade, por esta simpatia, por esta abertura com que nós falamos de tudo. Acho que foi... O meu propósito é sempre criar aqui muito valor a quem está a ver, e acho que quem for ver, de qualquer tipo de negócio, quem for ver este nosso podcast vai ter aqui muito, muito sumo. E se não gostarem também podem sempre bloquear, desligar e... Nunca vamos agradar a todos. Como diz o Mileno, caralho, não é? Nunca vamos agradar a todos, vamos agradar a quem quer. Exatamente. E obrigado da minha parte pelo convite e que façamos mais coisas. Obrigado. Até à próxima.